Escutar pastor César Cavalcante. Na primeira palestra ele falou dos movimentos de Deus. Quais são os movimentos de Deus? Alguém lembra? Começando pelo segundo, do jeito que ele começou. Qual é? Criação. Depois, que seria o primeiro, antes da criação? Redenção, não é? E o último, manutenção. E como Deus mantém, que ele mencionou, os teólogos chamam graça comum, não é? Jesus fala disso, que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Depois ele falou dos 4 pilares da redenção, não é? Os 4 pilares. Quem lembra dos pilares? Encarnação. Inclusive, depois eu quero conversar um pouco com o senhor. Eu estou escrevendo um livro chamado Mistério da Encarnação. Encarnação, sofrimento, né? O paixão, morte e ressurreição. Se Jesus não tivesse ressurreto, irmãos, nós estávamos tudo perdido. Né? Porque o Evangelho não é só que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus prova também que o sacrifício dele foi aceito. Depois ele pregou como é que nasceu a igreja. Como é que a igreja nasceu? Igual Adão. Não é? Adão caiu num sono profundo, saiu a costela. A igreja, Jesus, dorme o sono da morte, porque para Jesus morte é sono. Ele falou, eu vou acordar Lázaro. Aí Tomé falou, peraí, se ele está dormindo, está bem. O que nós vamos fazer lá? Aí Jesus teve que falar, não, Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo, não é? Então Jesus dorme o sono da morte e nasce o quê? A igreja. A igreja nasceu. E ontem à noite ele falou da nossa identidade em Cristo. Que dentro de você há 2 pessoas. O corrompido, o rebelde, e aquele que o Senhor veio pescar. Amém? Então, espero que você tenha guardado isso. Se você tem perguntas dessas palestras, nós vamos aproveitar aqui o pastor César. Olha, esse é um momento raro, irmãos. Ele normalmente é um homem muito ocupado mesmo. Está sempre na rádio fazendo debate. Ele deixou tudo para estar conosco. E nós apreciamos isso, viu, pastor? O senhor ter aberto mão de tudo para estar conosco aqui. E nós vamos aproveitar ele depois. Depois dá para a gente tirar a púlpito, botar umas cadeiras aqui. E os irmãos vão poder perguntar. E faça pergunta difícil, que ele falou que essa pergunta é difícil. Ele até escreveu um livro. E coisas polêmicas aí, não é? Então não vem com perguntinha, pastor, quantos livros a Bíblia tem? Isso aí, não. Pergunta mesmo, pergunta profunda, né? Ontem eu perguntei sobre o último Adão, e hoje eu vou apertar ele mais, mas aí nós vamos entrar em alguns versos, vamos ver, né? Então faça perguntas profundas, amém? E ele vai, isso, às vezes a gente fala, mas não é que o teólogo vai ter todas as respostas, mas tem perguntas que às vezes faz nos pensar. E ele falou para mim que ontem foi embora daqui, ficou 2 horas pensando, nem dormiu, né? Mas vamos ouvi-lo nessa manhã, amém? Pastor, venha nos trazer. Glórias a Deus. Ontem ele também deu uma dica lá do website dele, que vocês podem entrar, baixar os sermões, escutar mais, né? Então, você pode aproveitar bastante, amém? Uma alegria dele. Vamos ver quem vai orar pelo pastor. Peraí, antes do pastor pregar, pastor Horário, vem aqui orar por ele, por favor. Eu pediria que todos os pastores presidentes se colocassem em pé. Nós queremos dar um bem-vindo a todos vocês, todos os pastores presidentes. Aí temos vários pastores presidentes, amém? Vários pastores presidentes que estão aqui. Agora, levante os irmãos que vieram com os vossos pastores presidentes. Eu pedi que todos levantassem para não cometer nenhuma injustiça, falar um nome e não falar outro, amém? Como é que nós vamos dizer a todos os pastores presidentes e as suas caravanas? O pastor Rodrigo montou um time, todo mundo igual ali, ó. É tudo pro céu igualzinho, tá vendo?
Como é que nós vamos dizer ao pastores, presidentes e as suas caravanas? Ama você. Amém. Essa igreja ama vocês. Eu gostaria, depois de a caravana do pastor Alberani e alguns irmãos que vieram comigo, nós ficarmos aqui na frente, né, que eu acho que nós juntos devemos dar aí uns 11. O Judas não veio, não. Nós devemos dar uns 11 e aí nós vamos tirar a foto, né? Não, acho que dá um pouco mais, né? Mas nós vamos tirar a foto do time que veio da Califórnia. Amém? Para falar para os outros que não vieram aí, ó, os da Califórnia estão lá, amém? Então depois a equipe pastor Alberani não vai embora e também os que vieram comigo, nós podemos tirar uma foto aqui na frente, todo o time da Califórnia. Bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Leonardo, olhe. Vamos orar, vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos receber o servo de Deus em oração. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, agradecemos. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esta escola, Senhor, a qual o Senhor nos deu, que nós estamos aqui aprendendo da Tua Palavra. Senhor, agora o Teu servo, Senhor, vai transmitir algo do céu para o nosso coração, que nós podemos receber, Senhor, que nós podemos não só receber, guardar, Senhor, e colocar em prática toda a nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar. Senhor, continua abençoando, Senhor, a cada um, Senhor, aqueles que veio de longe, Senhor, para ouvir da Tua Palavra. Meu Deus, e nós sabemos que estamos terminando, Senhor, esse período, Papai, esse dia que vai terminar essa escola, mas que nós podemos, Senhor, aproveitar esse momento para receber do Senhor. Eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos para entregar para cada um de nós, Senhor, esta tarde. Pai, muito obrigado. Usa o Teu filho, Pai, como tem usado. Usa ele, Senhor, grandemente. A todos aqueles, Senhor, que deu as aulas aqui, Senhor, que nós podemos também, Senhor, aproveitar tudo que nós aprendemos nesses 3 dias. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Usa o Teu filho grandemente, Papai querido, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, paz de Jesus, uma alegria, podem sentar. É a nossa última participação de plenária, né? E eu quero já agradecer a todos vocês. Eu fui muito abençoado aqui por conhecê-los. Aleluia. Né? Gostei muito dos irmãos aqui. Me senti realmente em casa. Então, glória a Deus por isso. Aleluia. E eu quando eu era jovem, né, eu tinha esse chamado assim, itinerante. Eu recebi muito convite para pregar, tal, e eu atendia esses convites. Hoje eu não consigo, né, atender por conta do trabalho. É muito difícil para a gente se ausentar de São Paulo, ficar longe, porque a gente trabalha com os programas de rádio, né? Não é só no YouTube. Aí, aqui parece para vocês no YouTube, mas é rádio FM, não sei o quê. Então, é muito complexo deixar a estrutura lá, questão de faturamento, questão de gravação de programa, questão de um monte de coisa que impossibilita as aulas, né? Inclusive, então, é muito difícil. Ontem eu falei para vocês que eu ia ver com o nosso time lá da faculdade sobre os cursos. Então, me lembrem no final, se vocês puderem, porque eles prepararam como uma landing page, uma coisa que dá para você conhecer. Não todos, eu não sei quantos cursos nós temos lá, eu acho que uns 60 tipos de cursos diferentes, mas eles prepararam, eu acho que uns 4. E dá para você estudar daqui, né? Então, me lembra no final, aí eu explico para vocês como funciona. Acho que em 5 minutos dá para explicar. Mas antes de ler o texto, eu quero... eu vi, quando eu cheguei, e agora o pastor Sérgio, né, também fez a menção quando ele foi falar, que a esposa dele a gente faz um trail assim, de curso antes, e ela fez esse trail aí, esse treinamento de, eu não lembro agora, uma semana. A gente realmente tem muitos projetos lá rodando, mas eu quero presentear ela com o curso de hebraico inteiro. Se você tiver inteiro, eu vi que você gosta.
eu vi que você gosta. Me fala assim, se tudo bem, se você vai usar, porque... Eu recebo. Ah, então tá bom. Depois a gente quer um vídeo de você cantando. Não, porque assim, esse negócio, às vezes você quer fazer um carinho e tal, mas a pessoa depois, eu queria muito que você fizesse, então que bom que você gostou. Depois a gente fala sobre os acessos e tal, tudo mais, mas ainda hoje já dá para você acessar. O pastor Eugênio falou sobre as nossas plenárias, né, os temas que foram abordados aqui. E eu vou mudar de novo o assunto que está na apostila, mas dessa vez eu não vou usar o computador, então não tem como você baixar em lugar nenhum. Só abrir a Bíblia e vamos. Por conta da cadência do assunto, né? Eu acho que o que ficou faltando é a aplicação da graça em nível pessoal, que nós aprendemos ontem sobre a nossa nova identidade, que dentro de nós é o Paulo em Romanos 7 falando sobre essa batalha na velha natureza com a nova criatura. Lembram de Romanos capítulo 7? Com o entendimento, eu sirvo a lei, eu entendo que a lei de Deus é boa, perfeita, não sei o que lá, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra o meu entendimento, de sorte que quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim, eu não consigo realizar o bem e tal. E aí eu fiquei pensando, e quando eu cheguei aqui, esse pessoal que canta... Aliás, vocês cantam muito bem, né? O Joey, eu tentei achar ele no Instagram, não achei. Eu gravei ele aqui, no YouTube. Uma live, só no YouTube. E ontem ele cantou uma música de um amigo nosso comum, né? Que é o Armando. E o Armando é um amigo muito, muito caro, assim, para mim, muito querido, muitos anos. E eu gravei de 1 minuto, assim, ó, e mandei pro Armando. Falei, dá uma olhada aí, Armando. Falei, rapaz, esse irmão é um queridíssimo. É um homem de Deus e tal, tudo mais. Eu estou aqui muito contente por conhecer vocês, especialmente o pastor Eugênio, por essa simpatia, né? Sua esposa, muito querida, nossa cinegrafista oficial. Mas o Samuel está gravando tudo, eu não sei quantos giga tem esse negócio aí, porque barbaridade. E eu, pastor Sérgio, como Deus usou esse homem, meu irmão. Amém. Todas as palavras, todas, especialmente hoje, mas todas. Né? Maravilha. Como Deus usou esse servo dele. E aí eu fico pensando no lugar de vocês, porque um pregador desse nível aqui, meu irmão, lá no Brasil, você já sabe, né? É multidão e multidão e multidão, meu amigo. Sejam gratos pelos pastores que Deus deu a vocês. Eles doaram a vida para servir o reino através de vocês. Sejam gratos. Sejam gratos. Abra a Bíblia, por favor, em João, capítulo 4. E vamos falar sobre a aplicação da graça em nível pessoal. Como esse texto é muito conhecido, eu vou ler 2 versículos para a gente iniciar. Mas eu vou pedir que você mantenha a Bíblia aberta o tempo todo. A Bíblia aberta o tempo todo, a gente vai meio que texto a texto, de forma expositiva. E aí vai ficar mais fácil, se Deus quiser. Capítulo 4, versículo de número 19. João, capítulo 4, versículo 19. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Amém. Esse texto traz uma mudança de tom.
teológica importantíssima sobre a graça. Mudança de tom, eu não sou da área da música, mas quando você está numa altura e muda o tom, ou para cima ou para baixo, todo mundo, músicos e cantores, tem que se adequar àquele novo tom, senão fica horrível. Aqui nós temos uma mudança de tom teológica. Aqui nós temos uma mudança de tom doutrinária. Uma coisa mudou a partir desse texto que nós lemos. E para entender, a gente vai... Vocês não vão... Eu imagino, né? A gente não vai falar nenhuma novidade aqui. Vamos ponto a ponto do João capítulo 4. A gente pode começar no verso 3, que diz que Jesus deixou a Judéia, foi para Galiléia e era-lhe necessário passar em Samaria. Quem saía da Judéia e ia para Galiléia não passava em Samaria porque é uma terra inimiga. Eles não se dão. O texto lá na frente vai dizer que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Por quê? Por causa, olha aqui no relógio, por causa de um problema que aconteceu no segundo livro dos Reis, no capítulo 17. A Samaria, a capital do Reino do Norte, foi repatriada. Imagina que todas as pessoas deixem um lugar e pessoas de outra nação venham morar naquelas mesmas casas. Com o passar do tempo, volta ao domínio de Israel, só que aquelas pessoas ali não eram filhos de Abraão. O sangue deles não era de Abraão. Então eles não são considerados judeus. Leia, se você tiver interesse, segundo livro dos Reis, capítulo 17, eu acho que a partir do verso 24, para entender essa questão. Seja como for, quem sai da Judéia e vai para Galiléia não passa em Samaria. Mas o texto diz que era-lhe necessário passar em Samaria. Quando diz que é necessário, se você sai do lugar do ponto A, indo para o ponto B, mas você tem que passar num ponto C, e você diz assim, eu tenho necessidade de ir lá. Todo mundo vai entender que essa necessidade não é geográfica. Todo mundo vai entender que essa necessidade não é uma necessidade de agenda. Você precisa ir lá. E quando você lê o texto, você percebe que lá, Jesus, ele vai lá para falar com uma mulher. Uma mulher. Agora veja, inicialmente, o choque entre a graça de Deus e a doutrina dos homens. Porque na doutrina dos homens, aliás, me desculpem falar com franqueza, mas eu não sei outro jeito de falar. Até o dia de hoje, vocês moram no país mais moderno, cosmopolita, tal, do mundo. 2000 anos depois de Cristo. Mas ainda hoje, o divórcio é um tabu. E Jesus vai alcançar com a graça uma pessoa. De todas as pessoas que ele podia alcançar com a graça nessa mudança de tom teológico, uma mulher. Isso já era um problema, porque a mulher ela meio que pertencia ao homem. Você sabia que o casamento lá era um contrato. O homem pagava para o pai. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas na cultura, porque eles são herdeiros da cultura grega. E na cultura grega, por exemplo, o homem podia ter quantas mulheres quisesse, e se ele morresse, elas eram enterradas vivas com ele, porque elas pertenciam a ele. De todas as pessoas, Jesus escolhe uma mulher. Aleluia. De todas as mulheres, uma samaritana. E de todas as mulheres e samaritanas, uma que tem vários carimbos na sua certidão de casamento. Ela foi divorciada 5 vezes. Eu não sei se você conhece alguém, conhece mesmo, não de mídia, que tem esse histórico de ter 5 casamentos. Eu digo para você o seguinte: essa pessoa não tem futuro na igreja hoje, por exemplo. Ela fica na igreja, ela é bem-vinda, tal, seja bem-vinda em nome de Jesus. Só. Hoje, nas nossas igrejas,
Hoje. Hoje é um tabu, ainda. Aqui nos Estados Unidos, 2000 anos depois, isso é um BO. Agora, pensa 2000 anos atrás, num contexto patriarcal, para não falar machista. Eu não falei machista, hein? Patriarcal. Num contexto patriarcal, Jesus vai, e o texto diz que ele precisava passar em Samaria para falar com essa mulher. Ele tem eu imagino assim, é como se Jesus tivesse uma agenda. E aí ele olha e fala, bom, hoje, meio-dia, eu tenho uma reunião com essa mulher lá no poço de Jacó. Vamos. Só que a mulher da reunião não sabe. E esse é o padrão dos encontros com Cristo. Um dia ele tinha uma reunião com uma outra mulher, a mulher adúltera. Se você ler João capítulo 7, o pessoal até brinca. Eu não gosto de brincar com a Bíblia, mas o pessoal brinca com o último versículo de João 7, não brinca? E foram todo mundo para sua casa, não sei o que, tal. A Bíblia não foi escrita em capítulos, como nós falamos ontem. Se você lesse numa cadência e da último capítulo do 7 e emendasse no 8, você estaria diante de uma revelação. Porque o último versículo do capítulo 7 fala assim: terminou uma festa longa de uma semana, onde todo mundo fica em Jerusalém, se acomoda em Jerusalém e tal. Terminou essa festa aqui de vocês, você vê, 3 dias, eu estou super cansado. Imagina uma semana, o tempo inteiro, o sacrifício e tudo mais. Terminou a festa. Sabe quando você quer fazer quando termina a festa? O que você quer fazer quando terminar aqui. Você não vê a hora de eu parar para você chegar em casa, tirar o sapato, fazer assim com o pé. Terminou. Aí o texto, o último versículo do capítulo 7 fala assim: cada um foi para sua casa. Versículo 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ou seja, enquanto todo mundo foi embora para casa, Jesus não foi. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Ele tinha uma reunião. Na agenda dele, essa agenda que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Eu estou falando agenda, vocês estão entendendo, né? Na agenda dele, ele olhou, terminou a festa? Terminou. Ele pregou na festa, disse: quem tem sede, vem a mim e beba, não sei o quê. E aí quando terminou, todo mundo vai embora, então foi com todo mundo para casa. Ele olhou na agenda e falou assim: não compensa eu ir embora. Por que não compensa? Não, porque essa madrugada eu vou atender, eu tenho uma reunião. Essa madrugada agora eu tenho uma audiência com uma pessoa. Então eu vou ficar por aqui. Eu não vou, porque se eu for lá em Betânia, descansar, tomar banho, voltar para a reunião, não compensa. Aí Jesus ficou lá no esplanada do templo. É essa a revelação que eu estou falando, que sai do último versículo do capítulo 7, que o pessoal faz piada, para o primeiro do capítulo 8, quando ele vai tratar a mulher pecadora. Porque enquanto Jesus decide não ir para casa e passar a noite, talvez em oração, ali no Monte das Oliveiras, ali próximo ao templo, enquanto Jesus está lá, então eu vou descansar, vou sentar aqui, porque eu acho que ela vai chegar aqui umas 3h30, umas 4 horas da manhã, então não compensa ir lá. Já são 10, eu vou ficar aqui, vou esperar. No máximo 5h30 ela chega. Eu estou pensando nos horários, a Bíblia não fala, só para a gente pensar. Então eu vou ficar aqui esperando. Enquanto Jesus estava fazendo isso, ela estava na cama com outro cara. Porque na graça há um padrão. Você nunca sabe que você tem uma audiência com Jesus até o momento que a audiência começa. E você não precisa desse capítulo 8 de João para saber isso, ou do capítulo 4 da mulher samaritana, ou do Nicodemos. Você não precisa de nada disso. É só lembrar de você. No dia que Deus te encontrou, você não sabia antes. No dia que você teve um encontro de salvação com Deus, no dia que você caiu de joelhos e confessou Jesus como seu Salvador, você não estava na sua agenda aquele encontro. Só estava na agenda de Deus. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que escolheu a nós. Você já estava na agenda de Jesus. E agora, em João capítulo 4, eu pedi para deixar a Bíblia aberta, mas a minha mesmo fechou. Agora, em João capítulo 4,
Jesus olhou na agenda e falou, meio-dia eu tenho uma reunião com uma pessoa em Samaria, bora. E aí ele chega com 12 discípulos em Samaria. E chegar uma comitiva de 12 homens adultos em Samaria era um problema, porque judeus e samaritanos não se bicavam. É Vasco e Flamengo. Enfim. E aí eles entram na cidade e Jesus sobe direto até o poço de Jacó. E vocês conhecem o texto, a Bíblia diz que ele chegou cansado da viagem. Quando ele chega lá, é uma montanha baixa, mas é um monte. Quando ele chega, ele dá um jeito de despistar os discípulos. Olha aí no texto para você ver. Ele manda tudo, ele sobe, quando chega lá, ele fala assim, podem descer e podem comprar comida. Parece que ele quer ficar sozinho. A reunião que ele vai ter, ele precisava de privacidade. E aí, os 12 discípulos descem para fazer as compras. Comprar comida para 12 homens é muita comida. É muita comida. Eu sei que o brasileiro é muito hospitaleiro e tal, mas se o teu marido te falar assim, ó, põe água no feijão aí que vai o pessoal jantar em casa. A mulher nem gosta dessas coisas, de saber assim de última hora e tal. Aí ela fala, mas como assim? Quantas pessoas vão vir? Aí ele fala, 12. Tá de brincadeira? A água nesse feijão não tem que ir no mercado. 12 adultos. Então os discípulos foram fazer compras, comprar as coisas para que eles pudessem comer. Nisso, Jesus ficou, eu imagino, sentado no chão, com as costas encostadas no poço, descansando, que a Bíblia diz que ele estava cansado. A reunião é meio-dia. A mulher da reunião vai chegar. E a mulher sabe da reunião? Bom, quando ela chega lá no poço, ela vê Jesus, pela roupa, Jesus, pela fisionomia, pela cara. Essa mulher parece experiente com homens, a gente vai ver isso no texto. Então ela chegou com o seu, como chama? Ele chama de cântaro, com o seu cântaro, para buscar água. E ela chega lá meio-dia, que não é uma hora usual. Eu conheço bem aquela região, se for no calor, que é o que parece, por conta da época da festa, que acabou, que tinha lá, que tem uma Páscoa aqui perto acontecendo. Então, nós estamos falando de, assim, um calor respeitado, né? 40 e tantos graus, 45 graus, tal. E meio-dia, o sol a pino. Lá é um deserto, é um lugar deserto, não tem nem árvore para ajudar. Então a mulher geralmente vai de manhã. Por que ela vai meio-dia? Parece que ir meio-dia para ela não quer ir de manhã porque ela não quer conviver com as outras mulheres. Porque conviver com uma mulher divorciada 5 vezes é notícia. E se ela fosse com as outras mulheres, as conversas que ela ia ouvir seriam do tipo, ó, cuida do seu marido aí, hein? Essa aí é terrível, hein? Parece que ela deita com qualquer um. Então ir para o poço meio-dia era um preço barato. Enfrentar o sol no lombo meio-dia é um preço barato, para entender que ela vai sozinha. Então ela vai lá meio-dia porque não tem ninguém para encher a paciência dela. E aí, quando ela chega lá, tem um jovem de 30 anos sentado. Eu acho que ela olhou, pensou, bom, essa roupa aí, essa cara aí, isso aí é um judeu. Eu sou samaritano, ele é judeu. O que esse cara está fazendo aqui? Eu não sei. E Jesus está lá com o olho fechado, pensa no texto. Jesus está lá descansando da viagem. A mulher falou, isso aqui é um lugar público, ele é judeu, não tinha que estar aqui, mas está aqui, vamos embora. Aí foi tirar a água do poço, Jesus acordou e quebrou o gelo com ela. E esse quebra de gelo é o versículo de número 5 e 6, não, 7 já. E Jesus quebra o gelo no verso 7. Na Bíblia, na versão que eu tenho aqui, ele diz assim, dê-me um pouco d'água. Vou falar de um português coloquial. Jesus abriu o olho e falou, opa, chegou alguém, bom dia, dona, tudo bem? E a senhora já está com a mão na massa aí, aproveita, se puder me dar um copo d'água, com sede e tal, a senhora já está aí tirando água. Uma mulher franziu a testa, olhou para Jesus, porque no Talmud tem uma regra, que uma mulher não pode conversar publicamente com um homem desconhecido sem que ela tivesse acompanhada do pai ou do irmão mais velho ou do marido. E Jesus está meio que... E o que é Talmud? É a regra dos homens. Os homens inventaram isso aí. Não é na Bíblia. E aí ela fala para Jesus,
Olha, o senhor é um homem, eu sou uma mulher, o senhor é judeu, eu sou samaritano, nem sei o que o senhor está fazendo aqui. Mas não haverá diálogo entre nós. Que conversa de água, né? O poço está aqui, você está pedindo um copo d'água? O que o senhor quer? Não há diálogo entre nós. E aí Jesus se levanta e fala para ela, nossa, a senhora é dura, hein? Eu só pedi um copo d'água. Mas, aí o verso que está agora é o 8. Jesus diz para ela assim, olha, se a senhora conhecesse, na Bíblia diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se a senhora soubesse, se tu conheceres o dom de Deus, a palavra dom em grego é a palavra charismas, que significa presente. O texto áureo dessa escola é Efésios 2:8, que tem a palavra dom, essa palavra aparece lá, dom. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Toda vez que você vê a palavra dom na Bíblia, você pode substituir por presente que funciona. Então Jesus disse assim para ela, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, o que ele está falando? Ele está dizendo assim para ela, olha dona, a senhora foi grossa comigo, mas se a senhora soubesse o presente que Deus vai te dar hoje, e se a senhora soubesse quem é que te pediu esse copo com água, os papéis se inverteriam aqui. É a senhora que me pediria. E se a senhora me pedir, eu não vou ser grosso com a senhora como a senhora foi comigo. Eu vou lhe dar. Eu vou lhe atender. Mas eu não vou te dar um copo. Eu venho aqui te dar um rio de águas vivas. Rios de águas vivas. Aleluia. Você já ouviu alguém ganhando de alguém um rio? Rapaz, ganhou um presente. Que maravilha, fantástico. Você precisa ver. O que é? É um rio. Não funciona. Então Jesus falou para ele, se você conhecer, olha, o dom é presente. Moça, é o seguinte, dona, Deus te ama e tem um presente para te dar. E eu sou a pessoa que venho trazer esse presente é um rio. E se a senhora soubesse com quem a senhora está falando, é a senhora que me pediria. E se a senhora me pedisse, eu não ia ser grosso com a senhora, como a senhora foi comigo, eu ia lhe atender, mas ao te atender eu não vou te dar um copo, eu vou te dar um rio de águas vivas. A mulher olhou para Jesus, deve ter pensado assim, ele é louco. Por quê? Como assim alguém dá um rio para alguém? Tem um presente aí para te dar, o que é um rio? Não dá. Ela deve falar, esse cara é louco. E aí ela pergunta para Jesus assim, bom, a única água boa que nós samaritanos temos a beber é essa. E quem cavou esse poço foi o Jacó. Esse poço funciona desde o Gênesis. Desde os patriarcas. Eu conheço esse poço. É água boa porque ele é de rocha. Então a água fica geladinha, fica boa. Mineral. E aí ela diz assim, bom, um rio de água viva. O que é um rio de água viva naquele século? Um rio de água viva, me desculpa, eu vou ter que me valer num texto extra-bíblico. Eu odeio fazer isso. Mas é que não tem outro comparativo. Mas eu vou pegar um texto extra-bíblico antiquíssimo, que é o Didaquê. O Didaquê é do século I para o século II. E lá no Didaquê está dizendo que o batismo nas águas, preferencialmente, devia ser feito em águas vivas. O que é água viva lá no Didaquê? Água corrente. Entende? Então, na cabeça daquela mulher, o que é água viva? Água viva é um rio que corre, que lá não existe muito isso. Aqui tem muita água, no Brasil tem muita água, mas lá não tem muita água. O maior rio lá, o mais comprido, é o Jordão. E o Rio Jordão, hoje 80% dele é canalizado. Na época de Jesus, 80% dele era mais estreito do que essa igreja. E vadiável. Você atravessa ele em pé. Sem a água subir no seu peito. Então, é o conceito que eles têm de rio. Não tem o conceito do Rio Paraná, do Rio Amazonas, do Rio tal. Não tem esse conceito. E Jesus promete para ela um rio tão caudaloso
que faz barulho de longe, um rio de águas vivas. E essa mulher falou assim, esse cara deve ser doido, porque como assim? Ele tem, Deus me ama e quer me dar um presente, e esse presente é um rio? E ele diz, é isso aí, a senhora entendeu. Ele disse, olha, para isso acontecer, em primeiro lugar, a água que a gente tem aqui, quem conseguiu foi o Jacó, e se o senhor tem uma água melhor que essa, em primeiro lugar, o senhor tem que ser obrigatoriamente maior do que o Jacó, moço. Porque ele cavou esse poço, bebeu dessa água, seus filhos, seu rebanho, eu não sei que versículo eu estou agora, versículo 10, bebendo dele, seus filhos, seu gado, é o caso? O senhor é maior do que Jacó, moço? E Jesus olhou para a mulher e falou, é verdade, esse poço aqui é do Jacó mesmo, ele deu para o José, está lá em Gênesis. É antigo e funciona. Essa água é boa, é verdade. Mas o que eu falei está de pé. E se a sua pergunta é se eu sou maior do que Jacó, dona, sim, eu sou maior do que Jacó. O Jacó é um tipo que apontava para mim. O Jacó foi ferido pela graça de Deus e teve o nome trocado. Isso apontava para mim, porque eu serei ferido para que a humanidade possa ter vida. Então eu sou maior do que Jacó. Eu sou maior do que Jacó, sim. E se a senhora quiser ter outra base, ontem a senhora veio aqui no poço, não veio? Vim. E anteontem também. E a semana passada também. Eu a vida inteira também. Mas se a senhora entrar em contato com a água que eu venho trazendo, a senhora vai ser dessedentada num nível que a senhora nunca mais terá sede. Porque dentro da senhora vai nascer uma fonte tão poderosa, capaz de catapultá-la para a vida eterna. Então eu sou maior do que Jacó. Aí a mulher falou assim, bom, é doido mesmo. Porque eu estava achando que ele era doido. Agora com essa conversa, eu acho que ele é doido mesmo. E aí a mulher olha para Jesus, que ela não tem muita coisa a perder, e aí Jesus disse assim, a senhora beber da água do Jacó, amanhã a senhora está aqui de novo, mas a água que eu der não. E aí a mulher fala para Jesus, tá bom, não me custa nada, é um presente. Eu nunca vi alguém ganhando um rio de alguém. Não conheço um rio de água viva aqui. Mas o senhor não me pediu nada, não tem nada a perder, eu aceito o presente. Deus me ama e quer me dar um rio. E esse rio é de águas vivas. E o senhor veio aqui para me dar esse presente, o senhor é maior do que Jacó. É isso aí, só não entendeu. E ela disse assim, então tá bom, eu estou pronto, pode me leva nesse rio que é meu, me apresenta essa propriedade, aonde é? Aonde fica esse lugar do rio de águas vivas que vai ser meu a partir de agora? Que vai passar para o meu nome e quem está me dando é Deus. Aonde é? Dá-me dessa água, então, para que eu não mais tenha sede, não mais volte aqui, como o Senhor disse, e tudo mais. E Jesus falou para ela, tá bom, então, vamos lá. A senhora está certa, a senhora é uma mulher, eu sou um judeu, a senhora é uma samaritana, a senhora não está aqui acompanhada do seu marido, do seu pai ou do seu irmão. Por outro lado, é isso verdade. Deus te ama e quer te dar um presente, esse presente é um rio, e eu vim aqui só para encontrar a senhora e te dar esse presente, essa entrega. E então vamos adiantar o processo. Chama o teu marido e vem receber. Eu já estou pronto para fazer a entrega. Chama o teu marido e vem. E aí a mulher baixou a cabeça porque cada um de nós tem uma história no pecado. Todos nós somos pecadores e cada um de nós tem sua história no pecado. E essa mulher tem uma história de vergonha. Essa mulher tem uma história ruim. E aí quando Jesus disse isso, ela baixou a cabeça e ela disse algo parecido com, olha moço, eu não tenho marido. Em outras palavras, ela está dizendo assim, se Deus me ama desse jeito, se Deus quer me dar um presente desse tamanho, o que Deus tiver de fazer por mim, Ele vai ter de fazer comigo mesmo, aqui e agora, porque eu sou sozinho, eu não vou trazer ninguém, eu não tenho um marido para trazer aqui. Então, se Deus me ama do jeito que o senhor está falando, então o que Deus tiver de fazer por mim é comigo mesmo, ninguém me representa. Eu não tenho um homem para chamar de meu, e pode vir aqui falar por mim, e receber por mim, e ter uma propriedade por mim. Mulheres nem podiam ter propriedade, tal, e o assunto ali era o rio.
E aí Jesus abriu um sorriso e falou para ela, é uma boa resposta. Não tenho marido. Tá bom, é uma boa resposta. E aí Jesus revela a vida da mulher com uma frase. E essa revelação é tão impactante que essa mulher vai ser uma missionária, como vocês sabem, e a mensagem dela é uma só: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura ele não é o Cristo? E Jesus revela com uma frase: a senhora teve 5 maridos, né, dona? E o homem com quem a senhora está dormindo, o homem que está lá na sua casa esperando a senhora chegar com essa lata d'água para fazer comida, ele não te deu um sobrenome, né? Não é nada firme. E aí quando Jesus disse isso, a mulher afrouxou os ombros, ela estava durinha ainda. E chegamos no texto que nós lemos. E a mulher disse para Jesus: veja que o senhor é um profeta. Em outras palavras, ela está dizendo: só pode ser, o senhor é um homem de Deus, né? O senhor é um profeta, né? Porque essa conversa está muito esquisita. Negócio de rio, que vai me dar um rio de água viva, não sei o que e tal, isso não existe. Então, o senhor é um profeta de Deus. Deus mandou o senhor aqui para falar comigo, e o senhor está falando figuradamente, o senhor está falando espiritualmente. Vejo que és um profeta, porque é isso aí que eu vivo. Eu sou essa mulher que o senhor falou. Eu sou essa pessoa que o senhor desnudou a alma agora. E eu tenho uma pergunta para te fazer, já que o senhor é um profeta. E aí entra no texto que nós lemos. E a pergunta da mulher parece estar totalmente desconexa com a história até então. Porque ela fala assim para Jesus: vejo que és profeta. Que versículo é esse? 18? 19? 19. Vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. A mudança de tom vai acontecer aqui. Vejo que és um profeta, então eu tenho uma pergunta. Aí Jesus: a senhora tem uma pergunta? Tá bom, qual é a pergunta? E ela diz assim, veja a pergunta da mulher, lê aí no texto. Ela fala assim: os nossos pais, ou seja, os samaritanos, ela é samaritana, os pais dela são samaritanos. Os nossos pais adoram aqui. E vocês, judeus, lá de baixo, mais abaixo, dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E aí já que o senhor é um profeta de Deus, qual dos dois lugares é da preferência de Deus? E essa pergunta não é avulsa assim, teologicamente falando, porque, não sei se você lembra, antes de Moisés entrar na terra, se bem que Moisés mesmo não entra, mas antes do povo tomar Canaã, Deus falou assim para Moisés, anos antes: quando você estiver preparado para entrar na terra, você vai pegar uma pessoa que vai pronunciar as bênçãos e outra que vai pronunciar as maldições. As bênçãos você pronuncia de cima do monte Gerizim, e as maldições em cima do monte Ebal, e entre eles um vale com toda a multidão. É muito importante esse monte. Eles estão conversando, tendo essa conversa em cima do monte Gerizim. Então, quando a mulher pergunta para Jesus: veja que és profeta, qual o monte da preferência de Deus? Parece uma pergunta teológica. É o Gerizim, onde as bênçãos foram pronunciadas, ou é o Moriá, onde o Isaac foi oferecido, o templo foi construído? Mas o templo veio depois. Qual dos dois montes qual o lugar certo em que se deve adorar? Que ela pergunta assim: os nossos pais adoravam aqui, vocês judeus dizem que é lá. Já que o senhor é um profeta, sai dessa. Responde para mim teologicamente. Explica para mim essa tensão. Só que essa pergunta, a pergunta não é essa. Essa pergunta, ela mostra um grito na alma dessa mulher. É uma pergunta, é uma angústia de alma disfarçada de pergunta teológica. Essa mulher não quer saber sobre qual monte é da preferência de Deus. Essa mulher não quer saber teologicamente qual monte veio primeiro. Essa mulher não quer teologar com Jesus. Essa mulher está gritando. E essa pergunta tem uma casca de dúvida teológica, mas por dentro tem uma outra questão. Sabe qual é a outra questão?
outra questão, para a gente entender a pergunta dessa mulher, primeiro a gente tem que desintoxicar-nos de uma compreensão errada que a igreja assumiu quando o assunto é adorar. Porque a mulher está perguntando assim, ó, os nossos pais adoravam aqui, vocês dizem que é lá. Só que na nossa cabeça, adorar a Deus significa cantar uma música. Por alguma razão, a igreja hoje entende que adorar a Deus significa louvar a Deus. E não é. Por alguma razão, nós entendemos que adorar a Deus significa cantar algumas músicas. Senhor, o seu nome é grande, o Senhor é poderoso, né? Como vocês cantam bem pra caramba e tal. Senhor, não sei o que lá. Então, é possível adorar a Deus cantando? É, mas adorar a Deus não significa cantar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra na Bíblia. Eu estou falando na Bíblia. Então, para entender a pergunta da mulher, precisamos entender o conceito que ela tem de adoração até então. Tudo bem? Isso? Faz sentido? E aí, será que a mulher está perguntando assim, ó, os nossos pais, eles adoram o quê? Eles ficam aqui assim, Senhor, o Senhor é bom, o teu nome é poderoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor não sei o quê e tal. É isso que ela está perguntando. Combina isso que ela está perguntando para Jesus? Não combina. Então, o que essa mulher entende como adoração é a chave para a gente entender a pergunta. E se a gente entender a pergunta, a gente entende a resposta. E se a gente entender a pergunta e a resposta, a gente entende a mudança de tom teológico que a graça de Deus revela para nós nesse texto. E aí, o que é adorar para ela? Com todo respeito. Como eu disse, é possível adorar a Deus cantando? Sim. Mas quando você louva a Deus, nem sempre é uma adoração. Ali você está louvando, elogiando Deus. Deus é digno de toda honra, de toda glória, está tudo certo. Mas elogiar Deus ainda não é adorar. Ainda não é adorar. Porque, como assim, pastor, elogiando Deus? Nunca ouvi falar assim, é mesmo que a gente faz. E a Bíblia manda. A Bíblia fala que para você engrandecer a Deus, para você louvar a Deus, para você elogiar Deus, são sinônimos. Quando você fala, Senhor, o Senhor é grande, isso aqui, você está enaltecendo a Deus. Só tem um problema. O problema é que o grande que você fala, quando você canta, não tem nada a ver com o grande que Deus é. Você está entendendo? O grande que você fala é o grande que você sabe. Mas o grande que você sabe não é o grande que ele é. Faz sentido isso para você? Então você fala com base na revelação que você tem. Quando falamos assim, grande és tu. Tá bom, o grande és tu que eu falo não é um grande és tu que você fala. Porque você tem um conhecimento, eu tenho outro, você tem outro, eu tenho outro, cada um está baseado na nossa experiência. E falando sobre isso, eu não quero problematizar, eu não quero ser aqui o paladino e sair caçando letra de hino. Não, cara, louva a Deus aí, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não podemos adorar a Deus pelo que Ele faz, temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Eu não entendo muito essas pessoas, porque... Pensa comigo, eu não posso adorar a Deus pelo que Ele faz. Tá, eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é. Tá bom, vamos na prática. O que Ele é? Fala uma coisa que Ele é. Santo. Hã? Santo. Santo. Como que eu sei? Eu sei pelo que Ele faz. Deus é poderoso. É verdade. Eu não posso adorar a Deus porque Ele me dá coisa. Eu tenho que adorar pelo que Ele é. Então Ele é poderoso. Legal. Mas como que eu sei que Ele é poderoso? Pelo que Ele faz. Deus é infinito. Como eu sei? Pelo que Ele faz. Pelo que Ele vai falando. Então você pode adorar a Deus pelo que Ele faz. Está tudo bem. Entendeu? Agora, a adoração para aquela mulher não é levantar a mão e cantar uma música. O que é adorar para ela? Adorar para ela é pegar um carneiro macho de 1 ano, colocar a mão na testa do animal, fazer a confissão de culpa, entregar para o sacerdote, o levita vem com a faquinha pequena e vai na jugular do bicho, ele fica esperneando, tem muito sangue, dependendo da situação, um pouco desse sangue, o cara tinha tipo uma brocha de pintura, para a gente entender,
e ele chuchava assim aquela brocha e espirrava em você. E você recebia assim na sua roupa uma lapada assim do sangue. E aí você ia purificado, justificado para casa. Isso na cabeça dessa mulher é adorar. E sabe como eu sei? Eu tenho que mostrar isso na Bíblia. Abre em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 5, é aquela fala poderosa de Abraão. Deus mandou Abraão oferecer o menino. O Abraão falou para o menino? Não. Ele falou para a esposa? Não. Ele falou para os funcionários? Não. Ele falou para ninguém. Quando chegou no pé do monte, ele falou assim, eu vou citar de cor, não estou lendo aí. E chegando lá no monte, deixou os funcionários com o jumento, né, alguma coisa assim, e disse, nós subiremos e havendo adorado, voltaremos. Adorado, nós vamos adorar a Deus. Quando ele falou que vai adorar, acendeu uma luz amarela para o Isaac. O Isaac não sabia o que era. Aí o Isaac falou assim, pai, a gente vai adorar? Ele falou, vamos. Ele falou assim, então cadê o carneiro? Não é essa a pergunta do Isaac? Na próxima versículo, no próximo texto, no próximo frame aí do texto, o Isaac fala assim, ó, a gente tem lenha, a gente dá um jeito, a faca, a gente dá um jeito, eu não lembro mais o que ele fala lá, o fogo, a gente dá um jeito, mas aonde está o cordeiro para a nossa adoração? Então o que é adorar a Deus para a mulher? Adorar a Deus é matar o carneiro, fazer a confissão de culpa, e aí o cordeiro morre no seu lugar e tal. Então fica muito claro para nós que adorar a Deus tem a ver com pedir perdão. Amém. Adorar a Deus naquele contexto tem a ver com se consertar com a Trindade. Amém. Se acertar com Deus. Amém. Quando essa mulher fala, nossos pais adoravam aqui, não é uma música só que ela está falando. Ela está dizendo, nossos pais faziam todo esse rito aqui. Mas vocês, judeus, fazem esse rito lá no templo. Só que lá no templo eu não posso entrar, porque eu sou samaritano, meu sangue não é de Abraão. Lá eu sou gentílica, ou gentia. Lá eu sou pagã. E o máximo que eu posso me envolver é ficar no pátio dos gentios. Então, se o senhor é profeta, eu tenho uma pergunta. E aí eu estou dizendo que essa pergunta não é teológica, mas ela tem todas as ferramentas para ser. Ela tem cara de pergunta teológica. Qual é o lugar certo onde se deve adorar? Os nossos pais adoravam aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. Mas a pergunta não era essa. A pergunta dessa mulher é a seguinte, irmãos. Ela disse assim para Jesus, eu sou essa pessoa mesmo, eu já tive 5 maridos. Eu dormi em 5 camas diferentes. Eu já tive 5 jogos de sogros diferentes. Eu já vivi em endereços diferentes. Eu já cozinhei em fogões diferentes. Eu já acreditei em homens que me deixaram pior do que eu era. Eu sou essa pessoa. E se o senhor é um profeta, me diga uma coisa. Os meus pais me ensinaram a ser crente. Os meus pais adoravam Deus aqui. É aqui que a gente se consertava com Deus. É aqui que a gente colocava a mão direita na testa do bicho. E eu cresci nessa religião. Eu fui criança aqui. Participei do jogral das crianças, das coisas do grupo infantil. Aí eu virei adolescente. Eu fiz peça aqui como adolescente. Eu virei jovem. E eu cresci nesse ambiente religioso samaritano tipo 2. Porque samaritano não entrava no templo. Eles faziam um sacrifício ali. Depois pesquisem um negócio chamado Grande Sinagoga de Samaria. E você vai ver o que acontecia lá. E ainda tem os restos lá. E aí, ela está se perguntando para Jesus. Eu fui criança aqui, eu fui adolescente aqui, eu fui jovem aqui. O meu pai me ensinou a ser crente aqui. Lá no templo que vocês falam que é o melhor lugar, eu não posso entrar. Eu aprendi aqui. Vocês dizem que não serve. Vocês dizem que o certo é lá em Jerusalém. Eu não estou bem-vinda. Eu não posso entrar, eu não passo da porta. Porque os levitas olham para minha cara e falam, você não. Você não. E não é nem por conta dos meus casamentos.
É porque o sangue que está aqui dentro, eu não tenho culpa. Não é de Abraão. Eu não posso entrar. Então a pergunta não é teológica. A pergunta é um grito da alma dessa mulher. E a alma dessa mulher está gritando, dizendo assim: os meus pais ensinaram-me uma religião que não funcionou. Vocês ensinam uma religião onde eu não sou bem-vinda. E se o senhor é um profeta de Deus, me responda essa pergunta: moço, onde eu encontro Deus? Aonde eu encontro? Aonde eu vou? Que lugar que eu chego e Deus pode me atender? Porque os meus pais ensinaram aqui, não funciona. Vocês ensinam que é lá, não posso entrar. Aonde eu encontro? Se o senhor é um profeta de Deus, aonde eu encontro Deus? Essa é a pergunta. E Jesus, porque essa é uma pergunta, é um grito de uma alma disfarçada de uma pergunta teológica. Entendeu? E Jesus olha para a mulher e falou: isso é verdade também? É tudo verdade. Bom, se a sua pergunta, moça, eu sei que a pergunta não é essa, mas se a sua pergunta fosse teológica apenas, e aí a gente está No versículo 19, quando ela pergunta, e aí Jesus no versículo 21 diz assim: olha, se a sua pergunta fosse só teologia, qual dos dois montes é o da preferência de Deus? Se a sua pergunta fosse só teológica, se a gente fosse só teologar aqui, qual é o lugar certo do templo? Porque Deus na Bíblia, até aquele momento, tem 7. Deus tinha um 7. Uma rua, um número, um bairro, uma cidade. Deus tinha um foro privilegiado. Para você ter um encontro com o divino, você tinha de ir no endereço X. Não podia ser em outro lugar. Então Jesus fala para a mulher: olha, se a sua pergunta, eu sei que a sua pergunta não é teológica, mas se a sua pergunta fosse só teológica, verso 22, qual dos montes? É aqui que seus pais são ou lá? Lá. Mas eu sei que a sua pergunta não é essa, mas é lá. Se a sua pergunta fosse essa, é lá. Porque nós adoramos o que sabemos. E vocês adoram o que vocês não conhecem. Aliás, moça, a salvação vem dos judeus, né? Não dos samaritanos. Então, se a sua pergunta fosse só teológica, os judeus estão certos, os samaritanos estão errados. Mas eu tenho uma notícia para te dar. E ela diz: porque se os judeus estão certos e os samaritanos estão errados, não, acabou para mim. Eu não sou bem-vinda. Se os judeus estão certos, igual você falou, que a salvação vem dos judeus e tal, então, fim, termina aqui. E aí Jesus falou: não termina não. Não termina não. Isso vai mudar. Isso vai, essa estrutura toda da qual a senhora é vítima, vai mudar. E a mulher franziu a testa e falou assim: não, peraí. Como é? Então, vai mudar. Vai chegar uma hora que nem aqui e nem lá adorarão a Deus. Mas a hora vem e começa agora. Está vendo a mudança de tom teológico aí? A hora vem, outra versão, e já chegou, onde verdadeiros perdoados, verdadeiros adoradores poderão se envolver com Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus disse essa frase, é uma bomba atômica no conceito templário do judaísmo. Porque no judaísmo, para você ter acesso ao divino, são 4 pilares. Tem um dia privilegiado, tem um lugar privilegiado, tem um tipo de gente privilegiada e um tipo de serviço privilegiado. Vamos entender. O dia é o sábado. O lugar é o templo. O tipo de pessoa privilegiada é o sacerdócio. E o tipo de serviço privilegiado é o sacrifício. Você quer ter um encontro com Deus no Antigo Testamento? É sábado.
É através do sacerdote. É no templo. Tem um CEP, um endereço. E é através do sacrifício. Não tem como ser diferente. Quando Jesus disse para a mulher assim, ó, se a sua pergunta for só teológica, os judeus estão certos, vocês estão errados. Mas isso vai mudar. Ela disse, como vai mudar? Ou é aqui ou é lá. Vai mudar? Quando vai mudar? Como assim vai mudar? Quando? E aí Jesus fala assim, então, vai mudar agora. Vai mudar hoje. Vai mudar aqui. E vai mudar agora. Porque vai chegar uma hora, dona, que nem aqui se consertarão com Deus e nem lá se consertarão com Deus. Mas a hora vem e começa agora, onde verdadeiros adoradores se relacionarão com Deus em espírito e em verdade. E aí ele fala que Deus não procura adoração, ele procura adoradores. E aí Jesus disse assim, isso, e vai começar agora. Peraí, vamos fazer uma pausa aqui, porque isso muda tudo. Jesus está colocando uma bomba atômica no conceito templário. Vocês perceberam? Nem aqui, nem lá. Peraí. Eu posso me acertar com Deus fora do sábado? Jesus diz, hoje mesmo não é sábado. E eu sei que aquele dia não era sábado, porque os discípulos foram fazer compra. Não podia. Então não era sábado. Eu sei que ali não era o templo, porque a cidade é Samaria. O templo é em Jerusalém. Eu sei que ali não tinha sacerdotes da ordem de Arão, porque os sacerdotes da ordem de Arão não oficiavam em Samaria. Eu sei que ali não tinha o cordeiro, porque era meio-dia, não era às 3 da tarde, não era o sacrifício. Então o quadrilátero da religiosidade, o quadrilátero da obrigatoriedade religiosa para você ter algum acesso a Deus, não estava satisfeito naquela conversa. Não era sábado, não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha sacrifício. E aí tem Jesus falando para a mulher, mas isso tudo vai mudar. Ela, quando? Agora. Vai mudar agora. Aonde? Aqui. Vai mudar aqui e vai mudar agora. A hora vem, já chegou. A mulher falou, não, peraí. Tá. E o templo? Eu estou pensando, se eu fosse a mulher. E o templo? Por quê? O templo é a senhora. O templo vai ser a senhora. Tudo que acontecia dentro do templo agora vai acontecer dentro da senhora. O templo é a senhora. Tá. Tá, mas e o sacrifício? Aleluia. Aleluia. O sacrifício sou eu, dona. Eu sou o sacrifício. É o meu sangue que possibilitará a qualquer pessoa, em qualquer lugar, se relacionar com Deus, independente do quadrilátero da religião, independente de sábado, de domingo, de pastor, de sacerdote, de animal, de culto, de qualquer coisa. É o meu sangue que vai possibilitar toda essa mudança e toda essa transformação. Por isso o assunto é graça. É o meu sangue. Aleluia. Aleluia. A mulher arregalou no olho. Não, peraí. E só um dia. Quando acertadamente, não sei quem foi que disse aqui no texto grego, eu acho que foi o pastor Gesiel, que lá em João 1 está dizendo assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega lá não é habitou, é tabernaculou. Jesus é o tabernáculo. Ele é o templo. Jesus é o altar. Jesus é o cordeiro. Jesus é o sacrifício. Jesus é o verdadeiro e grande sumo sacerdote. Tudo estava ali, só que ninguém enxergava. Então Jesus falou para ela, vai começar agora. A mulher arregalou o olho, porque isso muda tudo. Peraí, se ela pudesse fazer perguntas, não, peraí, para tudo.
Isso já está acontecendo, inclusive. Você já está falando com Deus. Não, mas fora do sábado. Fora do sábado. E fora do prédio. Fora do prédio. E fora da adoração do sacrifício. Da degola do carneiro. Não pode. Tá, mas se eu estiver em casa lavando roupa, eu posso? A partir de agora não vai poder. Então, se eu estiver dirigindo meu carro, eu posso me consertar com Deus dentro do meu carro? Pode. Agora vai poder. Tá, eu tô no meio da feira. E eu posso ter um encontro com o divino. Eu posso ter um encontro com Deus. E posso me acertar com Deus. Eu posso adorar a Deus. Fora das 4 linhas do quadrilátero estabelecido pelos homens. E ele disse, não podia. Mas a partir de agora vai poder. A hora vem e agora é. Onde verdadeiros perdoados se relacionarão com Deus, independente de qualquer coisa. Aleluia. A mulher ficou com o olho desse tamanho. Imagina a primeira pessoa falando isso. E ela disse assim, uau, eu sou o templo, ele é o cordeiro. Eu não preciso ir. Não precisa ser sábado. Ele é o sábado. Ele é o descanso. Ele é o sacerdote. Ele é o sacrifício. Ele é o altar. Ele é o sangue remidor. Ele é o redentor. Uau! E aí entra no verso 25, salvo engano. E a mulher diz assim para Jesus, olha, moço, eu sei que o Messias um dia vai vir. Porque quando ele vier, ele vai explicar para a gente como isso tudo vai funcionar. Eu entendi, o senhor falou. Eu entendi. E é profundo demais para mim. Eu entendi e é fabuloso o que o senhor falou. Se o senhor é um profeta e falou em nome de Deus, isso é fabuloso. Só que essa proposta do senhor é uma mudança muito profunda na nossa fé. Isso muda tudo. Isso que o senhor falou muda tudo. Muda tudo, tudo, muda tudo. E eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele vai explicar pra gente como tudo isso aí vai acontecer. Porque só o Messias tem autonomia para fazer uma mudança com essa profundidade na nossa fé. E Jesus disse para ela, você acertou de novo, você é boa. É verdade, só o Messias tem autoridade para fazer uma mudança com essa profundidade. Eu não sei que texto eu estou agora. E aí Jesus diz assim para ela, eu sou o Messias, dona. 26. Eu sou o Messias, dona. E essa operação eu já fiz agora. Essa operação já aconteceu. E a senhora é a primeira que vai se acertar com Deus independente. Você vai se acertar com Deus independente de qualquer outra coisa. De horário, se o prédio está aberto, se o prédio está fechado, se o sacerdote não sei o que, se o sangue que corre na sua veia, não sei o que, se o sacrifício está do tamanho certo, do peso certo. Isso aí você deixa para os religiosos. Eu sou o Messias. E essa mudança já aconteceu. A senhora não percebe, mas dentro da senhora já nasceu a fonte que eu falei agora. Aleluia. Quando Jesus disse isso para a mulher, ela soltou o cântaro. Ela largou o cântaro no chão. E começou a andar de costas para Jesus, embasbacada. Encontrei a resposta. Eu encontrei a resposta. A minha pergunta não é nada de teologia. A minha pergunta não é sobre qual lugar, qual monte, Moriá, não sei o que, qual versículo. Esquece isso daí. Eu encontrei Deus. E eu encontrei Deus fora do quadrilátero da religião que me foi ensinada. E eu encontrei Deus
fora do sábado. E eu encontrei Deus fora do templo. E eu encontrei Deus fora do prédio. No outside da religião, eu encontrei Deus. Eu vi Ele. E Ele é um carpinteiro de 30 anos, com a mão grossa, que trabalhava numa oficina. É Ele que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não seria Ele o Cristo? E a mulher vai andando, e nisso chega quem? Quem chega? Os discípulos. E o que os discípulos estão carregando? As compras. Vocês moram num lugar mais cheio de lugar de fazer compra. Eu vim aqui, tem que comprar mala. Eu fiz compra. E para encerrar, esse texto termina dividido em 2 times. 2 times. Um time está representado nos discípulos com as sacolas de compras. Eles desceram, andaram na cidade, gastaram dinheiro, encheram sacolas e voltaram para Jesus. E quando eles voltaram para Jesus, eles trouxeram sacolas de compras. Lembra que quando Jesus despediu os 12, eu falei assim, Jesus deu um perdido nos 12 porque ele queria ficar sozinho. A reunião que ele tinha com a mulher era sós. E agora, Jesus falou, vamos comprar comida. Quando eles voltam, eles falam assim para Jesus, não sei que versículo é, 28 por ali. Eles falam assim para Jesus, Rabi, come. E Jesus falou assim, eu vou mostrar para vocês o que realmente me alimenta, que me mantém. Não são as compras de vocês. Fica aqui do lado. E hoje, irmãos, com tristeza, eu digo para vocês que muitos de nós, infelizmente, fazemos parte dessa equipe. A equipe que foi chamada por Jesus, não tenho dúvidas e tal, mas que entende que o chamado de Jesus e que o nosso ministério se resume em compras. Se você tem condição de comprar, então você é abençoado. Se você tem condição de ter, então você é abençoado. É desse jeito mesmo. Num mundo onde um tênis vale o preço de uma televisão, é só você parar para pensar quanto de tecnologia vai para fazer uma televisão e quanto de tecnologia vai para fazer um tênis. E aí você descobre que a gente não compra tênis, a gente compra marca. Obrigado. E nessa geração, muitos de nós estamos representados no time dos discípulos que enchem sacolas e acham que encher sacolas e conquistar, e comprar, e adquirir, e ter, significa ser abençoado por Deus. Se você sai e vai embora de ônibus, amém, irmão, tal, mas se você tem um carro que custa $100 mil, aí a pessoa olha para você e fala assim, você está abençoado. Se você tem um papel, que você tem que pagar e esse papel te dá direito de sair e voltar dessa nação quantas vezes você quiser, aí a pessoa olha e fala assim, ele é abençoado, ele tem, ele conquistou, ele comprou, mas se você não tem, então você está na prova. Na nossa cabeça, 2000 anos depois, o crente abençoado é aquele que compra coisas, é aquele que tem sacolas, é aquele que desfila na vida com sacolas, com compras, com conquistas. Mas eu disse que esse texto termina enviesado em 2 times. Um é o time dos discípulos, que vem até Jesus com as sacolas e com as compras. E o outro é representado na mulher samaritana, que também volta para aquele monte na sequência. Mas ela não tem sacolas, ela traz a cidade inteira para ouvir. E Jesus havia dito assim, eu tenho uma comida que me alimenta, mais do que isso, fiquem aqui que vocês vão ver o que realmente me alimenta. E aí daqui a pouco vem a mulher, e sabe o que? Isso que me encanta no Evangelho, cara. Essa mulher não era teóloga, essa mulher é uma mulher divorciada 5 vezes, essa mulher é uma mulher sofrida. Essa mulher sabe o que é sentar na beira da cama, olhar para a janela e a noite virar dia, sem piscar o olho. Ela teve 5 maridos. Ninguém tem 5 maridos, tudo em paz. Essa mulher sabe o que é ouvir homens gritando, portas batendo. Essa mulher sabe arrumar malas em 10 minutos. Essa mulher sabe o que é esperança se transformar em desgraça em 15 dias. Essa mulher é uma mulher sofrida. Essa mulher é uma mulher vivida.
Essa mulher não é uma teóloga estudada. E sabe como é que ela traz a cidade aos pés de Cristo? Pega essa para terminar, cara. Ela traz a cidade aos pés de Jesus, dizendo assim, ó. Por que ela ia meio-dia? Para ninguém ver. Agora ela desce do monte, transformada, sem cântaro. E ela vai batendo de porta em porta. As mesmas portas que ela não queria ver a pessoa pintada de ouro. Ela bate na porta. E a pessoa abre, é ela, a samaritana. E ela diz, o que vocês estão fazendo? Agora a gente está almoçando. Por quê? Não, desliga o fogão. Saia da mesa do almoço, vem comigo. Vem para onde? Venham e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não é teologia, não é curso, não é nada. Venham e vejam um homem que mexe comigo quando ele fala. Um homem que quando ele fala, a voz dele transforma alguma coisa dentro da gente. E nasce uma fonte dentro da gente. Desliga o fogão, sai, fecha o escritório. Venham comigo, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Aleluia. Você lembra como você foi evangelizado? Você não foi evangelizado com um curso. Você não foi evangelizado com um curso. Você não foi pescado por um seminário. Você foi pescado por alguém simples que olhou para você e falou, vem ver se não acontece com você. Vem ver se o seu coração não acelera. Vem ver se a sua nuca não arrepia quando a palavra de Deus é falada. Vem ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não seria ele o Cristo? Ganhar algo não é um processo pedagógico, educacional. A graça é pedagógica depois. Inicialmente, a graça é o favor de Deus. E não é disponível somente para todos. Presta atenção aqui. A graça é para qualquer um. Se Deus, cara, você não sabe da vida de ninguém igual você sabe da sua. Confere. Você não sabe da vida da tua mulher igual você sabe da tua. Então presta só na vida que você conhece, que é a tua. Só na tua vida, na tua história. Fecha o teu olho. Pensa na tua vida e na tua história. Só na tua. Esquece todo mundo, esquece os filhos que você gerou, os presentes aí. Só você. Só você nesse mundo. Pensa só você. Jesus Cristo alcançou uma pessoa tão desgraçada como você. A graça de Deus alcançou uma pessoa tão imoral quanto você. A graça de Deus resgatou uma pessoa tão perdida como você. Sabe o que isso significa? Que se Deus salvou você, significa que Ele salva qualquer um. A mensagem da graça é a seguinte: Deus me salvou. E se Ele me salvou, significa que Ele está salvando qualquer um. A graça de Deus está disponível para qualquer um. Como eu sei? Eu sei porque foi para mim. Eu sei porque salvou a mim. Eu sei porque mexeu comigo. Eu sei porque resgatou a mim. E se resgatou uma pessoa como eu, Ele está salvando qualquer um. E essa é a mensagem da mulher samaritana. Saiam do escritório, fechem a casa, venham e vejam um homem que alcança qualquer um. Porque naquela cidade, ela era a pior escolha para qualquer coisa. E Jesus alcançou aquela mulher. Essa é a mudança de tom. Sem templo, sem prédio, sem sábado, sem sacerdote, sem sacrifício, sem... Somente você e Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra. Obrigado por tanta graça. Aleluia. Aleluia. Obrigado por ter alcançado. Obrigado pelo sangue vertido naquele madeiro terrível. Obrigado, Senhor, por ter alcançado esse qualquer um que nos fala. Obrigado, Senhor, por ter alcançado esse qualquer, que está orando com o coração cheio de gozo, de alegria.
obrigado, Senhor, porque nós entendemos que na graça o Senhor está buscando qualquer um, que em qualquer dia, em qualquer lugar, qualquer pecador, pelo pior que seja, a sua graça está de portas abertas para receber o pior de todos os pecadores. E nós sabemos, porque o Senhor recebeu a nós, e se o Senhor salvou a nós, é porque o Senhor está salvando qualquer um. Te louvamos por esse privilégio, te louvamos porque a tua graça nos doutrina e nos transforma em pregadores responsáveis por levar o teu evangelho avante. Em nome do Senhor Jesus.